Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Valéria e eu criei esse canal para ajudar você, mulher, a ressignificar a tua história, o teu passado, o que aconteceu com você. Eu tô aqui para te ajudar a entender que as coisas que aconteceram na nossa vida não é para o nosso mal, nem é para o nosso fim, mas é para que nós possamos ressignificar cada uma delas e saber que isso vai servir para o nosso propósito, que é de ajudar outras mulheres, outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que nós passamos. Eu também tenho a minha conta no Instagram, onde eu ajudo mulheres. Eu trago todos os dias um versículo, uma mensagem dos céus para a tua vida, para te ajudar, para edificar a tua vida aqui nas minhas redes sociais. Então, se você gosta dos meus vídeos, eu vou pedir para você não esquecer de curtir, de comentar. Quanto mais curtidas, quanto mais comentários nos vídeos, mais o YouTube entende que os vídeos são relevantes e ele entrega para o maior número de pessoas e assim mais pessoas são abençoadas com os conteúdos que eu coloco aqui para vocês. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês, o título hoje é A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem deixado do seu lado para falar para você as coisas que você precisa ou que você quer ouvir? Nós, seres humanos, nós temos duas coisas muito fortes em nós. A necessidade por prazeres, seja ele qual for, e a necessidade de fugir do medo. Essas são as duas coisas que a gente está sempre em busca e em fuga. Então, o que acontece? Nós precisamos... O ser humano necessita de ter pessoas ao seu lado para falar algo. O ser humano quer ouvir palavras que inflam o seu ego, palavras somente de felicidade, de positividade, sempre aquelas coisas maravilhosas, que você vai ser próspero, você é incrível, você é a melhor pessoa. Isso o ser humano necessita, ele precisa ouvir essas coisas, né? Ele quer ouvir, ele não precisa, ele quer ouvir essas coisas. Mas na verdade, nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que falam o que precisamos ouvir. Sim, o que a gente precisa e não o que a gente quer. Porque o que a gente quer é só isso. São prazeres e fugir da dor. São as duas únicas coisas que o nosso corpo sempre vai buscar e sempre vai repelir. Então a gente não quer pessoas ao nosso lado, amigos, conselheiros, que falem coisas que a gente precisa ouvir. E eu quero confirmar isso que eu tô falando para vocês aqui em 2 Samuel, no capítulo 13. Aqui conta a história de Amon, um dos filhos de Davi. Esse filho de Davi, Amon, ele violentou a sua irmã Tamar. Ele se apaixonou por ela e ele a violentou. Aqui nessa passagem bíblica tem algo muito importante com relação aos amigos, com relação às pessoas que nós temos dado ouvidos. Então eu vou ler com vocês a partir do verso 3, que diz assim: Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então era primo de Amon. Ele perguntou a Amon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Porque, na verdade, ela era meia-irmã de Amon e ela era irmã de pai e mãe de Absalão. Por isso que ele diz aqui, de meu irmão Absalão.
Vá, aí o conselho do amigo, Jonadab, o amigo. Olha só o que ele aconselha Amon a fazer. Vá para sua casa, finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderia vê-la. Amon aceitou a ideia e deitou-se fingindo doente. Quando o rei foi visitar Amon, lhe disse: eu gostaria que minha irmã viesse preparar bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amon e prepare para ele algo que comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu a ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíssem, disse a Tamar: traga-me os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia na desgraça em Israel. Fale com o rei. Deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la. Sendo mais forte que ela, violentou-a. Eu vou ler só até aqui. O texto continua contando essa história triste. Uma história muito triste, muito triste. Mas o que eu quero falar para você é que essa história só teve esse desfecho porque antes desse episódio, Amon ouviu o conselho do seu amigo Jonadab, do seu primo Jonadab. O que eu quero dizer para você hoje? Cuidado com os conselhos que você tem ouvido. Cuidado com o que as pessoas têm falado para você e você tem colocado em prática. Cuidado. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Davi ficou muito indignado com isso. Absalão, então, ficou furioso, mas ele ficou quieto, não falou nem nada de bem nem de mal. Ele esperou o momento oportuno. 2 anos se passaram, 2 anos após Amon violentar a sua irmã. Absalão prepara todo o cenário, convida os irmãos, convida o pai. O rei não quis ir, mas abençoou ele para que ele fizesse esse encontro. E lá ele mandou os seus soldados que assim que ele desse sinal para que matassem Amon. E Amon foi morto. Amon perdeu a vida porque ele deu ouvido a outras pessoas. E hoje não é diferente. Conosco não é diferente. Nós temos dado ouvido a muitas pessoas. Muitas pessoas que falam assim: ah, mas só uma paqueradinha? Não tem problema. Ah, só conversar não tem problema. Ah, mas ele é casado, mas não tem problema. Você também é. Mas vocês só estão conversando, vocês não estão fazendo nada demais. Não tem problema. Outros aconselham seus amigos, suas amigas: ah, se eu fosse você, eu largava esse homem não presta, esse homem não vale nada, você é muito melhor do que ele, ixi, dá um pé nele, vai embora, vai ser feliz. E muitas pessoas ouvem esses conselhos e lá no futuro elas se arrependem amargamente. Elas se arrependem, se lamentam por decisões que poderiam ter sido evitadas, situações que poderiam ter sido evitadas se elas não dessem ouvido a esse tipo de pessoa. Mas, gente, eu vou um pouquinho mais além. Aqui é a pergunta do tema desse vídeo hoje é: a quem você tem dado ouvidos?
Mas tem uma coisa muito mais importante dentro desse texto. E o que que é? Se você convive com uma pessoa que não condiz com aquilo que você vive, você não deve andar com essa pessoa. Não deve. Você deve se afastar de amizades que não têm o Senhor como Deus da sua vida, que ela não vive dos princípios milenar, dos princípios bíblicos. Você tem que fugir desse tipo de pessoa. Por que é que Amon ouviu os conselhos de Jonadab? Porque ele não estava no caminho. Ele não estava fazendo a vontade do Criador. Ele não estava adorando ao Deus Altíssimo, porque se ele tivesse, ele não teria tempo para que essas coisas entrassem dentro do coração dele. Estava ocioso, não estava se preocupando com as coisas que estavam acontecendo à volta, não estava adorando ao Pai como deveria, porque senão esses pensamentos nem passavam pela cabeça dele. Então você percebe que as pessoas que estão à nossa volta, somos nós mesmos que atraímos esse tipo de pessoa? Sim. Porque se você não gosta de fofoca, por que você convive com uma pessoa que vive falando dos outros? Se você não gosta de bebida, por que você está sempre junto com pessoas que estão bebendo? Se você não gosta de piadas sacanas, piadinhas maledicentes, se você não gosta desse, por que você está com esse tipo de pessoa? Então, a pergunta, eu acho que antevém a esse nosso texto, a nosso tema desse vídeo, que é a quem você tem dado ouvido. Eu acho que eu poderia mudar a pergunta e perguntar: quem tem andado com você? Quem tem estado ao seu lado? Porque aí isso explicaria todos os conselhos ruins. Todos os conselhos ruins. Amon perdeu a vida. Ele perdeu a vida. Porque ele seguiu um conselho idiota, um conselho burro, um conselho... Não tem nem qualificação para dar aqui para esse conselho que Jonadab deu. Um cara que provavelmente não tinha temor do Senhor nenhum no coração. Nada, zero. Mas talvez Amon gostasse dele. É um cara legal, é meu primo, é gente boa. Eu não vou perder a amizade com ele, não. Ele não perdeu a amizade, mas ele perdeu a vida. E muitas pessoas hoje não estão perdendo a vida física, mas estão perdendo a vida espiritual. Por causa desse tipo de pessoas que as rodeiam. Esse tipo de pessoa que elas andam. Eu lá no passado... O ano passado, né, 2023, eu andando com algumas pessoas que viviam o tempo todo falando mal de outra pessoa. O tempo todo falando mal de outra pessoa. Aquilo me incomodava, mas como eu queria ser pertencente, como eu não tinha ainda a minha identidade ativada, eu ainda não sabia que eu era filha do Deus Altíssimo, que eu era imagem e semelhança do Criador, eu tinha essa necessidade de aprovação, eu tinha essa necessidade de ser pertencente a um ambiente. Então esse tipo de pessoa, para mim, estava tudo bem, desde que eu tivesse inserida no ambiente, estava tudo bem, mas aquilo me incomodava, aquilo me deixava angustiada de falar, não tem outra coisa para falar, a não ser falar mal da vida das outras pessoas? E um dia o Senhor falou para mim, eu não quero mais você andando com esse tipo de pessoa. Essas pessoas são boas para as outras pessoas que são como elas, que agem da mesma forma, que têm a mesma conduta, então tá tudo bem elas estarem juntas, elas caminharem junto, tem mesmo que andar gente assim, tem que andar com gente assim. Mas se você não se identifica, se você tem a sua identidade ativada, se você sabe o que você tem que fazer, qual é o teu propósito nessa terra, para que foi que o Senhor te chamou, para que foi que o Senhor te escolheu, você tem que ser seletivo nas pessoas que andam com você. Você tem que ser seletivo com os conselhos que você ouve. Cuidado com os conselhos que você ouve. Ele estava
tão fora dos caminhos, Amon estava tão fora dos princípios do Senhor, que ele nem se deu ao trabalho de parar e pensar a tamanha barbaridade que ele tinha ouvido. Ele estava cego, ele estava tomado por uma paixão demoníaca, por algo vindo do inferno, e ele estava tão envolvido nesse enredo nojento que ele nem parou para prestar atenção no que o amigo tinha falado. E ele seguiu à risca o conselho do seu amigo, do seu primo. E 2 anos depois ele sofreu, eu tenho certeza, a pior coisa que um ser humano pode sofrer. Ele foi assassinado pelo próprio irmão, pelo meio-irmão. Mas por quê? Porque deu ouvido ao amigo. Então eu quero te convidar hoje. Avalie todas as pessoas que estão à sua volta. Os seus amigos, seus colegas, aquelas pessoas que você tem dado ouvido. Aquelas pessoas que têm falado algo para você e você tem colocado em prática. Presta atenção. Presta bastante atenção. Mas antes de tudo, preste atenção em você. Quem é você? Quem é você hoje? Você está vivendo aquilo que é certo? Aquilo que é correto? Você tem vivido as promessas de Deus para sua vida? Você tem vivido no caminho do Senhor? Você tem vivido o sonho de Deus para a tua vida? Porque quando a gente vive os sonhos de Deus para a nossa vida, nós nos conectamos a pessoas que também estão no mesmo propósito que a gente. A água não se mistura com óleo, não se mistura, não adianta, elas não se misturam. As trevas não se misturam com a luz, não tem como. Se você está misturado com a treva é porque você está nas trevas. Você entende isso? É muito claro, gente. É muito claro isso. Se você anda com pessoas das trevas, pessoas que fazem coisas maus, que falam coisas maus, que não segue os princípios, os propósitos do Senhor, você tá igual a elas. Você não é diferente. Então hoje eu quero que você continue lendo esse texto, 2 Samuel 13. Lê do comecinho, lê do 1 lá e você vai entender toda essa história. E você vai ver que desfecho trágico que teve essa história. E se você não mudar a tua vida, se você não mudar as tuas companhias, se você não mudar a quem você tem dado ouvido, o seu fim também vai ser esse. Vai ser de morte física, mas também vai ser de morte espiritual. Que quando acontece a morte espiritual é muito triste. É muito triste. Então eu te convido hoje para você fazer uma reflexão, para você olhar para dentro de você e ver a quem você tem dado ouvido. Fica aí uma dica muito importante para a sua vida hoje. E leia 2 Samuel 13. Eu tenho certeza que quando você chegar ao final desse versículo, desse capítulo todo, você vai ficar impactado com essa história. Um beijo no seu coração, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!